Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Python 3. Bom, então seguindo aqui a ordem do nosso cronograma, a gente vai entrar agora na parte de loops. A gente vai ver, né, todos os loops do Python. Primeiramente, eu gostaria de salientar que o Python não possui do while, tá ok? Assim como o switch case, o Python também não possui o do while. Eles consideram que os loops for e while são suficientemente poderosos para atender qualquer necessidade que você venha a ter de um possível do while, tá certo? Então a gente vai ver em detalhes aqui o loop for e o loop while. Eu vou começar pelo loop while. Então a gente vai abrir um novo documento aqui, ó. Botão direito, new file. Eu vou salvar ele aqui como aula 9.py. Ok, aula 9. Então, a estrutura do meu while é o seguinte: o while, a condição, dois pontos, bloco de tentação em 4 espaços. Tá certo? Ó, tá lá, 4 espaços. A minha execução e uma novidade para as outras linguagens, é o else, tá ok? E outra execução aqui. Então, essa é a forma fundamental do while, tá certo, gente? Então, ele basicamente ele trabalha através de uma condição que precisa ser verdadeira, um bloco de execução e um outro bloco de execução que ele executa sempre que ele terminar de fazer o que ele tinha que fazer aqui no while, tá certo? Esse é um grande diferencial do loop while, tá certo? Então vamos criar aqui uma condição igual a true, tá certo? E eu vou fazer aqui, vou dar um print executou, vou tirar minha condição de true, vou colocar a condição igual a false, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Eu vou dar um print aqui no meu fim do loop. Vou dar um Ctrl B e aqui eu tenho a execução. Ó. Primeiro ele fez executou, mudou meu condição para false, ele voltou aqui de novo e verificou. Condição ainda é verdadeiro? Não, agora é false. Então executa o else, fim do loop. E isso aqui foi o que executou. Tá certo, gente? Então, muito tranquilo. Por que eu fiz aqui condição igual a false? Se eu tirar aqui condição igual a false e mandar executar, eu vou entrar num clássico problema computacional chamado loop infinito, onde o meu programa, onde a minha condição nunca vai ser falsa. E o que acontece? O meu programa vai executar indefinidamente aí até que eu feche, dou iniciar a tarefa e vou lá e finalizo a tarefa, sabe? Então é isso que acontece quando você tem aí um loop infinito, tá certo? Se eu voltar ao condição falso e dar um Ctrl B aqui de novo, ele volta a funcionar normalmente, executando apenas uma vez e depois o else, tá certo? Bom, agora eu quero mostrar para vocês aqui o break, tá? Primeiramente, antes do break, eu vou fazer uma implementação clássica do loop for utilizando contadores, ou do loop while, desculpa, utilizando contadores, que é utilizando índice, que é a execução clássica mais comum que a gente vê aí de loop while, onde eu tenho aqui uma variável contadora que começa, por exemplo, valendo em 0, e eu falo assim, ó, que eu vou executar enquanto essa variável for menor que 10, tá? Vamos supor que a cada execução eu dou um print nela e aqui eu vou em incremento, né, para a gente evitar o loop infinito. Eu dou um Ctrl B aqui e aqui eu vejo que ela fez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e fim do loop. Tá certo? Então essa é a implementação clássica do loop while utilizando variáveis de índice em Python. Agora, vamos dizer que eu não queira que ele imprima aqui, por exemplo, o número 5. Então, antes do print, eu vou colocar assim, ó, if i igual a 5, eu vou dar um continue, tá? Eu não posso esquecer de incrementar, né? Porque senão vai ser 5 para sempre. E recebe i mais 1, ok? E dou um Ctrl B. Então, ele fez aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Show de bola, né? Então, essa função do continue. O continue vai fazer com que pule a interação, né? Vamos supor que eu entrei aqui, eu verifico, é 5, opa, não continue, não quero executar não quero executar o meu bloco de código, não continue, pula essa etapa, tá? Vamos supor, vamos supor que eu estou percorrendo uma lista de clientes, chegou num determinado CPF, eu não quero executar aquilo para um CPF, então eu verifico se o CPF é igual a 5, continue, não executa para essa pessoa.
certo? Então essa é a aplicação aí do continue no Python, tá certo? Eu vou aumentar aí um pouquinho a fonte aqui para vocês poderem ver com um pouco mais de clareza, tá certo, gente? Então tá aqui a execução. Agora vamos supor que eu queira parar o meu programa quando chegar em 5. Simplesmente chegou em 5, eu quero parar, por mais que a minha condição vai até 10. Então, para isso existe o comando chamado break. Ele vai fazer o que? Ele vai parar o meu loop quando ele for igual a 5, tá? Então, enquanto ele não for 5, eu vou imprimindo e vou incrementando, imprimindo e incrementando. Quando chegar no 5, ele dá um break. Então, Ctrl B aqui, você pode ver que ele fez 0, 1, 2, 3 e 4. No 5 ele deu o break, tá? Vale lembrar que quando você dá o break, quando você executa o break, o else não executa, porque simplesmente você interrompeu completamente o funcionamento, né, a execução do seu loop. Tá certo, gente? Bom, então, essa é a implementação clássica aí do while, bem tranquilo, o while com continue, o while com break, o while com os poderes a mais do while no Python, que não tem em outras linguagens, como é o caso do else, tá certo? E assim, acredito que vocês tenham conseguido captar a mensagem, tá ok? Então façam bastante teste aí, e caso tenha sobrado alguma dúvida, vocês já sabem que podem estar postando no nosso fórum ou nos enviando por e-mail. Tá certo, gente? Um grande abraço e até mais.